Isso aí, Robertinha, todas as atenções voltadas para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde nesse momento está começando, né, a análise da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 nas acusações que foram colocadas tentativa de golpe, né, na ação que aconteceu em Brasília para que Jair Bolsonaro se mantivesse no poder ou que tivesse um golpe de Estado, enfim, toda aquela discussão que acontece na capital federal agora. Não é ainda o julgamento em si, é apenas para saber se o Bolsonaro vai virar réu ou não. Seria a primeira vez na história da República Brasileira em que o ex-presidente poderia virar réu por uma tentativa de golpe de Estado, né? Há uma tendência para que, de fato, isso aconteça. Então a sessão começou agora há pouco, vai seguir durante o dia de hoje até amanhã, e amanhã provavelmente haverá ali a definição com os votos dos ministros, né? Tudo indica que de fato isso vai acontecer. A gente viu um cenário no Brasil muito parecido com o que já tinha acontecido em algumas situações aqui nos Estados Unidos, né? Uma alternância de poder entre, digamos, não é bem assim, mas esquerda, direita, democratas, republicanos, né? A volta de Lula ao poder, a volta de Biden ao poder, aí o Trump dando a volta e chegando mais uma vez à Casa Branca aqui nos Estados Unidos, manifestações que se repetiram no Capitólio, em Brasília, de pessoas insatisfeitas com o resultado das eleições. Qual é a diferença nesse momento, né? Que essa parte que a gente está acompanhando agora em Brasília não chegou a ser realizada aqui nos Estados Unidos durante o governo de Joe Biden, por exemplo. A Suprema Corte americana não chegou a analisar a possibilidade de Donald Trump ser considerado culpado por aquele ataque que a gente acompanhou ao Capitólio, né? Aquela tentativa de virada de mesa à força. 5 pessoas acabaram morrendo no Congresso dos Estados Unidos naquela ocasião. Enfim, aquelas pessoas chegaram a ser presas, condenadas. Centenas e centenas foram atrás das grades, apoiadores do Donald Trump. Mas o Trump acabou passando imune a essa situação. Ele não foi julgado na Suprema Corte ou qualquer outro órgão especificamente sobre esse caso. Foram 4 anos de idas e vindas, atrasos. A defesa de Trump foi muito competente, conseguiu postergar, adiar até uma hora que chegou a eleição, o Trump concorreu e ganhou. E hoje está de volta à Casa Branca, está de volta ao poder. Não dá para saber se a defesa de Jair Bolsonaro, mesmo que ele seja colocado como réu, que tudo indica que isso vai acontecer, vai ter a mesma capacidade. Se a Suprema Corte brasileira não vai julgar a tempo da próxima eleição o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não me parece que vai ser por aí que a banda vai tocar. Parece que o processo das investigações no Brasil, da apuração e do julgamento de Bolsonaro vai ser mais rápido do que foi aqui na Suprema Corte, que não chegou a ter um fim, né? Simplesmente Donald Trump não foi julgado. Ele teve uma série de outros julgamentos, né? Aquela história da atriz pornô, documentos secretos que foram encontrados na mansão dele em Mar-a-Lago, tentativa de virar e ganhar a eleição na Geórgia, tudo isso chegou até o final no tribunal. Alguns, inclusive, ele foi considerado culpado, né? Foi condenado aqui em Nova York e depois acabou não sendo condenado absolutamente nada pelo juiz Juan Merchan, juiz aqui de Nova York. Mas, enfim, no Brasil parece que o processo vai ser um pouco mais rápido. Então não teremos nessa história de spoiler, né, que os Estados Unidos aparentemente sempre deram em relação ao Brasil, um passo à frente, né? Essa situação aparentemente não vai acontecer, ou seja, Bolsonaro não terá a mesma oportunidade que Trump teve, na teoria eu estou falando, né, de concorrer mais uma vez à presidência do Brasil, caso a Suprema Corte leve adiante todas essas acusações. Então, está começando hoje em Brasília, deve terminar amanhã, e ao que tudo indica, Bolsonaro vai ser considerado réu, e aí sim vai começar o processo em si para saber se ele é culpado ou não por toda aquela história que a gente viu na capital federal, tentativa de golpe. É fundamental que essa análise seja feita, é fundamental que tenha um fim, diferente do que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que simplesmente ficou no ar, não terminou, né? E agora, quando o Trump voltou ao poder, ele está fazendo uma caça às bruxas, né, em todos aqueles promotores, juízes, todo mundo, aquele que de alguma forma acabou se manifestando contra a possibilidade dele continuar no poder, dele mesmo ser preso aqui nos Estados Unidos, né? Então,
é uma situação diferente, pelo menos nesse ponto histórico, do que a gente viu aqui nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Claro que nossa reportagem está atenta em Brasília, acompanhando esse início de processo na primeira turma da Suprema Corte, e a gente vai para lá daqui a pouquinho, né, Roberta?